agradecer muito ao Fabrício por ter aceitado esse convite de compartilhar um pouquinho da experiência dele com a gente, né? A gente está fazendo vários encontros desses com o objetivo de trazer familiares, trazer os amigos, trazer os alunos do estúdio, que inclusive está completando 3 anos, completou agora em maio, e a gente está fazendo vários encontros assim para trazer informações e para trazer experiência de outras pessoas para a nossa comunidade, né? E possibilitar essa troca de conhecimento. Então, eu agradeço muito o Fabrício ter aceitado esse convite de estar com a gente aqui hoje. O Fabrício, que é professor, né, Alessandra? Eu vou deixar para você apresentar ele, porque você conhece ele melhor do que eu, então vai fazer isso melhor. Vamos lá então, pessoal. Fabrício Bittencourt da Cruz, ele tem 41 anos, vai completar 42 agora em julho próximo. Ele é graduado em Direito pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, pós-graduado pela Escola da Magistratura do Paraná, tem várias especialidades na área do direito, dentre elas mestre pela PUC-PR e doutor pela USP. Esse doutorado da USP acho que é uma das maiores conquistas, depois ele pode comentar um pouquinho conosco aí. O Fabrício, ele sempre foi muito envolvido com concurso público, ele já foi promotor de justiça, já foi secretário-geral do Conselho Nacional de Justiça em Brasília, já teve um trabalho bem importante desenvolvido como juiz auxiliar no Supremo Tribunal Federal. Em fevereiro passado, ele entregou, após um mandato bem diferenciado, bem especial, à Associação Paranaense dos Juízes Federais, onde ele foi presidente. E o Fabrício é magistrado federal, ele é juiz federal desde 2006. Mas eu acredito e falo com liberdade da amizade, as maiores responsabilidades do Fabrício, primeira delas, pai do Luca, 7 anos, pai da Helena, apenas 5 meses, e também marido da Tenente Fernanda, da área de saúde do 13º Batalhão da Infantaria Blindada. A Fernanda, ela é dentista, trabalha na área de saúde, é uma pessoa muito querida. E nessa apresentação resumida aí, eu gostaria de agradecer e passar para Simone fazer a primeira pergunta e o Fabrício já complementa a sua apresentação e começa ali os trabalhos conosco ali. Seja bem-vindo, Fabrício, uma satisfação tê-lo conosco aí. Legal, então, Fabrício, eu queria saber um pouquinho da tua opinião sobre qual é a importância de a gente ter esse equilíbrio nas situações corriqueiras da vida, né? Ou nas situações mais desafiadoras, nas diversas situações. Então, qual é a importância de a gente encontrar esse equilíbrio, que a gente faz muita relação com o yoga, né? Que o yoga nos traz esse centramento, deixar mais preparados, né, para controlar as diversas situações. Então, na tua opinião, na tua experiência de vida, como que você vê isso? Bom dia, Simone. Bom dia, Simone. Bom dia, Lessa. Aqui na minha tela do celular eu também vejo a Cristiane Becciolo, acho que é italiano o teu nome, né? Teu sobrenome. Também vejo aqui a Isabel, que conversamos agora há pouco, a Gertrudes, também alguém de azul que não apareceu o nome ainda que está conectando agora, e também aparece Daisy, Adriana, o próprio estúdio, né? E o Rafael. Eu imagino ter mencionado todas as pessoas que estão juntas aqui, estamos todos juntos. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer ao Lessa e à Simone por essa oportunidade, porque o Lessa agora falou um pouco de currículo, mas, na verdade, o currículo representa papel na parede, né? Não representa quem nós somos, na verdade, né? E isso eu aprendi desde cedo, quando chega na nossa família o Antônio. O Antônio, ele é meu cunhado, casado com minha irmã José, os dois moram nos Estados Unidos hoje, moram em Seattle. E o Antônio, por ser da área da engenharia, né?
Logo ele falou assim, olha, vocês do direito são tão engraçados, vocês ficam se apegando a esses papéis da parede e tal, e na minha área não, na minha área de engenharia você tem que provar aquilo que você sabe fazer, né? Então, se a gente adaptar um pouco isso para a vida, e aí o pessoal da psicologia fala muito bem, né? É muito mais quem nós somos do que o que nós fazemos nessa parte profissional. Simone, eu acho muito legal a oportunidade de estar falando por um convite do estúdio, especialmente porque eu quero começar, você me perguntou sobre a questão do equilíbrio, né? Eu quero começar falando um pouco de desequilíbrio, né? Quantas vezes na vida, e com tanta frequência, a gente tem desequilíbrio, né? Então, para começar te respondendo, me parece que a gente só sabe a gente não tem como explicar a importância do equilíbrio, mas a gente tem como sentir a importância do equilíbrio na ausência dele. Eu acho que a linha é essa, sabe? E eu queria conectar um pouco disso que o Lessa falou, né? Às vezes na vida a gente tem tanta correria, tanto estresse, tanto compromisso que no papel você acaba assumindo e depois na vida real, na prática, você percebe que ele te causa te drena bastante energia, te tira bastante tempo e tudo mais. E no meu caso, queria relatar, já fazendo uma conexão com o yoga, é o seguinte, eu tinha dores nas costas, enfim, na região lombar por muito tempo, e o diagnóstico que me foi dado, médico, foi o seguinte, olha, você para de correr, você está proibido de correr daqui para frente e faz outra coisa, não corra. E outra coisa, também não faça exercícios abdominais que te dobre muito a coluna lombar. E toda aquela tristeza de quem é proibido de fazer uma coisa que gosta e que ama, né? Que completa a pessoa. Aí fui em busca de outros profissionais, enfim, e fui parar em várias espécies de alongamentos que se preocupavam com a região posterior. E com o tempo a gente vai se instruindo, né? Cai na minha mão, Simone, Isabel, Lessa, um livro que um amigo deu, chamado O Músculo da Alma. Vocês devem conhecer, acho que a Simone deve conhecer também. E pela primeira vez eu li um pouco sobre o músculo psoas, né? E ali aquele conhecimento que chegou, ele abriu um horizonte inexplorado nessas experiências de buscar um tratamento, um diagnóstico, uma melhora nesse desequilíbrio físico e orgânico que eu tinha, né? E aí, lendo o Músculo da Alma, mais atenção pessoas, a gente vai para o YouTube, resgata as experiências de yoga de outra época. E o que aconteceu no meu caso? Eu comecei a praticar yoga em casa e com todo o foco na região anterior, que era algo que não tinha sido apresentado para mim ainda. E o que eu posso dizer? Eu estava completamente desequilibrado, Simone, você vai entender muito bem disso. E graças a um fortalecimento das costas e um alongamento anterior, a minha vida mudou, né? O corpo entrou em equilíbrio orgânico novamente, e claro que a partir desse equilíbrio orgânico, outras possibilidades vieram e a visão de mundo muda, né? Você não tem mais dor, você se recupera, você se regenera de algo que até então era inviável, né? Então, esse meu pequeno relato, eu queria compartilhar sobre isso. Exatamente isso. A gente só percebe a importância do equilíbrio na ausência do equilíbrio. E aí, o yoga, a yoga, aí fica a minha dificuldade de falar o certo. Mas, de qualquer maneira, o caminho que eu encontrei foi esse. E digo de paixão e de experiência própria, não largo por nada, sabe? E eu sei da importância na minha vida prática e cotidiana como o que isso representa, né? O que a experiência do yoga, da yoga, representa. E algo que eu queria puxar para nós falarmos sobre isso, sobre equilíbrio, é a palavra adaptação, né? E nós todos, nesse momento, estamos adaptados ao novo contexto, né? E no meu caso, uma vida burocrática, uma vida de trabalho no computador, é uma vida sentado ao computador por muitas horas, enfim. E a adaptação que consegui fazer já focando no pessoas e nessa experiência que o yoga me trouxe, nessa reabilitação, foi trabalhar em pé, né? Uma estação de trabalho em pé, com o recrutamento de outros músculos, de outras partes do organismo que não estavam sendo recrutadas no trabalho 100% sentado, né? Então, eu queria compartilhar realmente essa experiência do reencontro no equilíbrio orgânico e, claro, como consequência, um equilíbrio emocional muito mais intenso a partir de então, né? Muito bom. Fabrício, essa primeira pergunta, pelo jeito, foi fácil. Então, eu vou complicar um pouquinho mais para você, então.
Nós preparamos aqui alguns momentos aqui para o Fabrício nos trazer aí, principalmente a vivência dele, a experiência dele. O Fabrício sempre foi uma pessoa que ofereceu muito conhecimento para a comunidade, não só para os alunos, e depois, com o advento da tecnologia e redes sociais, ele acabou oferecendo muito mais. Não contente com o que ele estudou, ele buscou maneiras inovadoras de leitura, ele lia com uma régua dinâmica, fazia coisas surpreendentes. E o Fabrício, num momento da vida dele, e nós vamos falar sobre objetivo, ele começou a aperfeiçoar a língua inglesa, a prática do inglês, com um objetivo bastante ousado, de fazer uma palestra numa língua estrangeira, uma palestra internacional. Fato que ele conquistou há pouco tempo, com bastante reconhecimento, mas eu queria falar também, e queria que o Fabrício trouxesse para nós a importância das pessoas terem objetivo, porque eu fiquei muito feliz no ano passado quando eu vi uma mensagem dele sendo convidado para fazer uma apresentação em Harvard. Então, uma pessoa muito simples, muito humilde, portadora de uma determinação muito grande. E eu queria saber de você, Fabrício, que você nos trouxesse as suas experiências, qual que é a importância de nós termos objetivos ao longo da nossa caminhada, exemplificando com essa passagem da sua vida aí. Puxa, sobre objetivos, eu ousaria dizer o seguinte, pessoal. Quem sabe se nós trocássemos a busca de objetivos por algo que eu aprendi com o meu menino, com o Luca, jogando videogame com ele. Tem um videogame chamado Minecraft. Provavelmente os mais jovens vão saber pela própria experiência de jogo. Mas esse videogame, ele tem hoje 11 anos de existência no mundo e é talvez um dos maiores sucessos mundo afora. E o Minecraft, ele funciona assim. O personagem é em primeira pessoa, né? Então quem joga sempre vê em primeiro plano o mundo. Não tem aquele bonequinho enxergado. Então é como se nós estivéssemos olhando o nosso mundo. E esse bonequinho é solto na natureza. Ele não tem nenhuma ferramenta, e acima de tudo ele não tem nenhuma habilidade a não ser a força do corpo. E ele tem um dia para se virar e construir um abrigo. Por quê? Porque se ele não construir um abrigo com as próprias mãos durante o período diurno, à noite vem os monstros, e os monstros não vão deixar que ele sobreviva até a manhã seguinte, né? Então ali nesse começo de jogo não tem nenhuma instrução, né? A gente percebe que com as mãos a gente consegue quebrar uma árvore. Mas isso demora bastante, demora quase o dia inteiro para conseguir pegar uns pedaços de madeira ou cavar um buraco no chão e fazer um abrigo. Passada essa primeira noite no abrigo, a gente tem um dia inteiro pela frente. Aí começa a ter fome, a gente começa a achar frutas pelo caminho, enfim. Só que o jogo começa a ficar interessante quando a gente percebe que com a madeira a gente consegue criar ferramentas, por exemplo, uma picareta. E com uma picareta de madeira, o nosso mundo muda. A gente consegue, por exemplo, quebrar pedra. E quebrando pedra, a gente consegue fazer outras coisas, como, por exemplo, um forno, consegue fazer uma casa mais resistente, a gente consegue até fazer uma picareta de pedra. E com a picareta de pedra, a gente consegue cavar bem mais fundo. Cavando mais fundo, a gente chega numa certa profundidade, uma verticalidade que a gente encontra metal, ferro. A gente volta com o ferro, coloca no nosso forno, nós temos também a madeira para queimar e abastecer a energia do forno, a gente consegue fazer ferramentas de metal. E a história continua. Claro que quando a gente atinge o metal, a gente consegue fazer coisas que todos nós sabemos a diferença entre madeira, ferro e metal em termos de possibilidades de industrialização. Bom, só que por que eu falo sobre isso? Porque uma mensagem que aparece sempre quando o personagem atinge um nível novo do ferro, do metal ou da madeira, ele aparece assim: você desbloqueou novas habilidades. E essa expressão me parece muito mais próxima de uma realidade que nós buscamos. A busca tão só de objetivos, ela parece ser limitada e muitas vezes ela acaba nos consumindo para uma atividade só, né? Como se existisse só aquela, muitas vezes. Então, eu queria trocar essa, se você me permitir, a busca de objetivos pelo desbloqueio de habilidades. Aí sim, se a gente buscar desbloquear habilidades na nossa vida, primeiro que fica mais divertido, e segundo que a gente percebe que várias oportunidades vão se abrindo a partir daí, né? Eu imagino a Isabel, que está em Malta agora, né? Isabel certamente
fala mais de um idioma, né? Não sei se você aprendeu na ida ou se você já sabia quando foi, mas certamente esse desbloqueio da habilidade de falar novo idioma te abriu um horizonte impossível antes, né? E eu diria isso, acho que seria uma busca de desbloqueio de novas habilidades. E a partir daí, claro que novos horizontes se abrem, novas oportunidades aparecem, como essa que você mencionou, Lessa. Me parece que o caminho é esse, né? E trazendo um pouco de filosofia da linguagem, né? Existe um autor, eu não falo alemão, então eu vou pronunciar o nome como eu imagino que seja, né? Ele se chama Ludwig Wittgenstein. Eu não sei como pronunciar o sobrenome. Mas ele tem uma frase que me motiva muito na vida, que é assim: o meu mundo é do tamanho da minha linguagem. E se a gente pega a linguagem como a capacidade de interpretar e ler os sinais que estão ao nosso redor no mundo, o desbloqueio de habilidades tem tudo a ver com isso, né? A gurizada que aprende a programar hoje são meninos e meninas que certamente conseguem ler o mundo de uma forma muito diferente das pessoas que não conseguem programar, mas trabalham com aplicativos, né? Enfim, seria mais ou menos assim. Que legal, Fabrício. Adorei essa tua colocação, né, do desbloquear habilidades, muito mais do que só traçar objetivos. E às vezes a gente se coloca uma necessidade de ter um objetivo sempre, né, e de ir em busca de um objetivo. E aí entra a ansiedade, porque a gente quer todo momento ter um objetivo e ter a necessidade de ter um objetivo. E quando não tem, alguma coisa está no vazio, né? E quando a gente pensa em desbloquear habilidades, é tão mais prazeroso. Sim. É tão mais gostoso pensar dessa maneira, né? Eu adorei. E com relação à tua experiência com o yoga, como isso te trouxe consciência corporal, né? Que aí você deixou de acreditar lá no médico que te falou que você não podia mais correr, né? E começou a ouvir os sinais do teu corpo. E a gente ouvindo e trazendo isso para dentro, a gente vê que o desbloqueio a capacidade de desbloqueio está em nós mesmos, a gente que consegue desbloquear e não acreditar naquela construção do muro que o médico te colocou de falar que você não podia mais fazer nada, né? Então, é legal, não sei se você foi em busca do yoga por conta disso, ou se o yoga apareceu e te trouxe isso. Queria saber um pouquinho mais de como que o yoga entrou aí para te trazer essa consciência corporal e que mudou, né, teu relacionamento com o teu corpo e te possibilitou ir em direção ao esporte que você gostava. Olha, Simone, na verdade eu tive uma experiência muito tempo atrás na minha vida com o yoga, mas talvez numa época de vida, de extrema juventude, assim, que eu não estava na mesma vibração, não estava na mesma busca, talvez naquele momento da minha vida. Mas eu tinha experiência. Havia um certo desbloqueio de habilidade lá atrás e eu sabia o quão importante seria o yoga caso aparecesse na minha vida novamente. E diante da necessidade, quando realmente a palavra pessoas apareceu na minha vida, a conexão foi imediata com o yoga, né? Não tinha como separar a experiência yoga da palavra pessoas e daquele livro na verdade, o padrinho do Luca, o Roberto, que me presenteou, meu grande amigo. Então, foi isso. Sabe aquela coisa certeira que você sabe que a busca é por aquele caminho? E, na verdade, é um sentimento, né? E no meu caso, era um sentimento pela experiência anterior. Eu não sei se não tivesse a experiência anterior, talvez eu iria tão rapidamente ao yoga para a busca do meu reequilíbrio, né? Eu não teria como te dizer isso. Certamente a experiência lá atrás ela foi fundamental para que eu tivesse esse caminho mais certo e com bastante crença que ele teria muito benefício a trazer, né? Que legal, que legal. Então, realmente foi o tema, né? O músculo que te trouxe, o ilho pessoas, né? O pessoas, que te trouxe te conectou ao yoga e aí te possibilitou, né? De alguma forma você encontrou algum lugar para praticar que também te deu te trouxe esse encontro, né? Porque também
Você falou também uma coisa bem legal, às vezes as pessoas não estão... o yoga não é para todo mundo e, ao mesmo tempo, ele é para todo mundo, né? É que depende muito da fase em que a pessoa se encontra. Todo mundo pode praticar yoga, todo mundo. Desde o nível mais iniciante até as posturas de desafio, mas depende de como ela se encontra. Às vezes, ela pensa, não, eu vou ficar, vai ter meditação, eu sou muito agitada, eu não consigo parar para meditar, então eu não vou nem tentar, né? E, de repente, numa certa fase da vida, ela precisa se encontrar, ter esse contato mais interno, né? E olhar para dentro e perceber e ter essa consciência corporal, e em algum momento da vida ela se encontra nisso. Não digo que o yoga seja o único, né? Você vai fazer um exercício, uma atividade que você goste tanto quanto e tem essa relação, essa consciência também vai fazer o mesmo sentido, desde que seja consciente, né? Porque às vezes as pessoas vão para a academia e levantam peso e assistem televisão e não estão nem percebendo o que está acontecendo ali com o corpo delas. E o yoga faz exatamente isso, justamente paralisa tudo, todo o externo, se fecha, né, para o externo para poder prestar atenção em você mesmo. Então, isso eu achei muito, muito legal, muito bacana. E com relação ao yoga, a yoga, eu falo o yoga, mas na língua portuguesa o correto é a yoga, mas eu não me acostumo a falar a yoga, pode ser a prática, né, a prática, pela prática, né? Mas eu, quando eu falo, é a prática do yoga, então para mim é o yoga e tá correto os dois, né? Eu penso assim. E como que você relaciona pessoalmente o equilíbrio e o objetivo? Como que você consegue trazer essa relação, assim? Ou o desbloqueio da habilidade, né? Que agora a gente tirou o objetivo. Bom, é interessante, às vezes a busca de objetivo, ela nos tira de equilíbrio, né? Nós também não podemos ter um romantismo exagerado dizendo que todo tempo na vida a gente tem equilíbrio, que dá para desbloquear habilidades sem estresse, sem angústia, sem dúvida, sem arrependimento e tudo mais. Me parece que às vezes, em algum momento, a busca de alguns objetivos ou algum compromisso que nós temos, ela vai nos desequilibrar. Mas também em algum momento o desequilíbrio é importante, né? Você tem carga de adrenalina, você tem outras coisas que você desenvolve em desequilíbrio, né? Já é um clichê, né? O pessoal fala da crise de oportunidade, enfim, mas é mais ou menos nesse sentido, né? Em alguns momentos da vida, às vezes até na maior parte da nossa vida, imagino eu, a gente vive em desequilíbrio. Talvez o equilíbrio seja uma grande busca, né? Como você busca a felicidade, mas o desequilíbrio parece que faz parte também da nossa natureza, né? Uma vez me falaram, né, o ecossistema, né? O ecossistema nunca esteve equilibrado, né? Se a gente olhar a evolução das espécies, a gente encara isso como puro desequilíbrio, né? Então, me parece que o objetivo e o equilíbrio, às vezes, eles não vão andar juntos, né? Quando a gente tem opção, eu faria a seguinte metáfora. Se a gente tem opção, me parece que a gente não precisa buscar a nota 10 sempre. Se a gente conseguir transitar entre os 6 e 7 emocionalmente e perante a certo grupo social, a gente tem mais chance de atingir o equilíbrio. Se a gente busca a nota 10 por opção sempre, a gente em algum momento vai gerar um certo desequilíbrio em outras áreas, né? Certamente eu aprendi com uma colega que disse que a vida é cheia de carreiras, né? Então, ali, acho que as pessoas são apresentadas pelo que está no papel e pelo que já fizeram, né? Mas, de termos profissionais, isso parece que é um pouco da nossa cultura, mas ela me ensinou que na vida nós temos várias carreiras, né? Então, tem a pessoa que tem a carreira profissional, mas ela também tem uma carreira familiar, uma carreira individual, uma carreira como filho, pai, mãe, neto, neta, avó, enfim. E acho que aí dessa lição a gente pode trazer que talvez o equilíbrio esteja em você conseguir equalizar na medida das suas melhores possibilidades todas essas carreiras, né, todas essas funções que são próprias de cada um, de cada uma, né? Então, realmente me parece que o objetivo puro e simples, ele em algum momento vai causar desequilíbrio, né? A gente tem que ter essa consciência, né? E claro, em alguns momentos a gente vai ter que mergulhar
e vai ter que resolver aquela situação mesmo em desequilíbrio, né? Mas aí vem aquilo que a gente pode trabalhar antes, né? Você sempre buscar uma situação de equilíbrio e estar preparado para encarar essas situações, me parece muito mais interessante, né? Do que já estar em desequilíbrio por situações mais cotidianas da vida e de repente vem um problema, vem uma situação mais grave, que a gente aí realmente tem mais chance de se perder emocionalmente, fisicamente, espiritualmente. Fabrício, Legal. eu achei interessante o que você tocou agora, nada combinado, mas já fez um link aqui com uma questão que eu tinha levantado. O Fabrício, para vocês saberem, pessoal, ele é um eterno amante e admirador de tecnologia e inovação. E isso em todas as áreas, seja no direito, seja na informática, seja na internet. E além de gostar muito de inovação e de tecnologia, extremamente atualizado, a gente conversa de igual para igual, com bastante frequência, ele também gosta muito de atividades esportivas, triatlo, natação, ciclismo. E parafraseando o que você falou, Fabrício, sobre o que a sua colega comentou de várias carreiras, a sua rotina de trabalho, eu não considero que seja uma rotina, mas assim dizendo, ela exige decisões e momentos de bastante responsabilidade. E como é que você relaciona a prática esportiva e até mesmo a parte de tecnologia que você tem como um hobby, como uma atividade prazerosa, com a tua atividade profissional? Qual a relação de equilíbrio entre a tua carga de responsabilidade profissional e a tecnologia, a prática esportiva, o triatlo principalmente, né, que você tanto gosta e se prepara ao longo do ano inteiro para uma competição bastante concentrada, né? Queria que você dividisse conosco aí. Olha, Lessa, basicamente o que eu posso dizer é isso. O hobby, você falou exatamente no meu caso, né? Essa questão do esporte aeróbico, são coisas que me trazem mais equilíbrio, né? Então, depois de um dia intenso, ou até antes, enfim, são atividades opcionais e isso acho que é fundamental na busca de equilíbrio, né? Você ter condições de fazer coisas que você quer, que você gosta, que eventualmente não precisa explicar para ninguém ou pedir favor para alguém, ou autorização, né? Seja lá o que for, o hobby, por própria definição, é isso, é alguma coisa que você nem precisa explicar muito, você simplesmente faz, porque aquilo te dá um prazer muito grande, né? E a parte de áudio, vídeo, enfim, que você tocou no assunto, é algo que realmente me completa como hobby, né? O esporte, para mim, no nível do esporte aeróbico, que é o triatlon, é um reequilíbrio que o dia a dia, às vezes, emocional, não me tira, né? Às vezes uma questão profissional, cada um com suas responsabilidades, né? Mas especialmente na jurisdição, muitas vezes a gente tem grandes indecisões, grandes dúvidas, grandes angústias, e isso carrega, né? Carrega o emocional, e o esporte vem justamente para dar aquela equilibrada. Mas, sem dúvida alguma, se eu tivesse que escolher hoje entre o esporte e o hobby faria toda a diferença, né? Porque o esporte ele acaba, em algum momento, trazendo aquilo que é o objetivo, né? E se você não tomar cuidado nesse tipo de esporte que é o triatlo, você acaba se tornando uma pessoa competitiva ali também, o que gera uma outra fonte de desequilíbrio, né? Então, se tivesse que escolher hoje, eu escolheria o hobby sem dúvida alguma. E como você falou, Fabrício, a gente sempre está em desequilíbrio, né? A busca do equilíbrio ela é constante e é normal, é uma coisa que faz parte. Então a gente entende isso e acolhe, né? Às vezes gera uma culpa, mas poxa, né? Eu gostaria de ser mais equilibrado. Não, é normal, né? É uma coisa que faz parte mesmo e precisa. O próprio sistema precisa disso, de que a gente sempre esteja olhando para dentro e vendo aonde que a gente vai conseguir, então, encontrar um equilíbrio. Achei bem interessante. Bacana. Eu queria só comentar uma coisa, que assim, quando o Fabrício falou da questão a busca do equilíbrio, veio uma imagem para mim, é quando você busca alcançar o infinito. Sabe? Você caminha, caminha, caminha e o infinito vai ficando cada vez mais longe, né? A conjunção do mar com o céu, seja lá, você nunca vai conseguir chegar lá. Mas isso é o que te dá o movimento, né? Então, essa busca do equilíbrio é o que te movimenta, né? É o que te faz sair da zona de conforto, né? Porque você, senão, você vai sentir isso que a Simone acabou de falar.
a culpa, né? Então, a partir do momento que você ou faz triatlo, ou vai fazer, trabalhar com som, ou lidar com um hobby, né? Você está buscando, chegou, você quer mais, né? Porque aqui, aí chega aquela zona que desequilibra de novo. Não, vou fazer triatlo agora. Não, vou fazer som, sabe? E eu acho que isso é a vida, né? E a gente não pode se frustrar por isso, né? Porque faz parte. Você vai alcançar ali a conjunção do oceano com o céu? Não, mas a gente continua buscando e achando lindo, né? E a gente tem que fazer isso com o nosso equilíbrio. Vamos buscar e achar lindo, sabe? Porque é o momento, né? E eu falo isso de cadeira, porque foi o que você colocou no começo, Fabrício. Eu vim para cá em busca de habilidades para desafiar equilíbrio, sabe? Quando a coisa está muito equilibrada, que você não quer mais isso, sabe? Então, vamos desestabilizar e para buscar isso de novo, que é isso que leva a gente para frente, né? Que faz a gente crescer. E às vezes dói. Fantástico, Isabel. Fantástico. Muito obrigado pelo teu depoimento. Foi muito legal mesmo. Pessoal, da mesma forma que a Isabel, a partir de agora fiquem à vontade para fazer perguntas ao Fabrício. Ele é uma pessoa que pode nos acrescentar bastante. Então, quem quiser fazer pergunta, por gentileza, desmarque ali o seu microfone e livremente pode perguntar ali o que vocês acharem interessante, saber mais aí do nosso convidado aí. Vamos explorá-lo. Aí eu quero. Eu estava esperando aí a minha brecha. Bom dia, Fabrício. Tá muito gostoso de ouvir. Tá muito interessante. Me tocou muito essa... Nem sei se eu posso chamar de conceito, mas esse desbloquear habilidades. Eu tô aqui matutando sobre isso, assim, porque num dos últimos encontros que a gente teve, a gente até comentou sobre isso, né, de valorizar aquilo que talvez a gente já tem. Como é difícil, às vezes, a gente vasculhar, né, e encontrar aí essas habilidades. Eu gostaria de te ouvir mais falando assim, como foi para você, né, de que forma que você conseguiu ter clareza para enxergar as suas habilidades, porque às vezes eu acho que elas estão aqui, né, bem na nossa frente, assim, dando sinais incríveis e a gente não consegue perceber. Então, se você puder compartilhar mais sobre isso, e porque eu entendo que também dentro do caminho profissional que você escolheu, não só o esforço teórico, né, assim, do estudo, mas também a calma, né, a leveza e mental precisa existir, porque senão a gente acaba se perdendo, né? Fica uma coisa tão mecânica, tão só didática, assim, de, nossa, ler, estudar, assimilar, gravar, e você não se dá conta de todo o resto. Eu tava te ouvindo e tava lembrando da minha irmã. Até mandei uma mensagem para ela, porque a minha irmã também formou em Direito e tinha grande sonho de ser juíza, de ser delegada, e sempre estudou muito. E quando ela passou, ela não viu o nome dela na lista dos aprovados, né? Ela entrou no site, então aí você vê, né, que tinha tudo de um lado e não tinha nada do outro, né? Ela tinha uma habilidade e deixou que esse desequilíbrio, essa falta de harmonia mesmo, né, de controle emocional, tirasse isso dela, assim. Entendo que talvez o momento foi para o grande aprendizado da vida, né, e que ela precisava do centramento. Mas, então, já aproveito outro gancho, assim, para te perguntar, né, como é que você lida com isso, com essa questão de ter tanto, porque é um certo esforço, né, na tua área, tudo se renova muito rápido, né? Leis e, enfim, tudo muda muito rápido. Você precisa estar sempre muito atualizado. Como é que você faz esse balanço? E como foi para você quando você percebeu que você estava
começando a desbloquear as tuas habilidades, assim? Qual foi o sinalzinho? Ah, não, tá desbloqueando, sabe assim? Porque às vezes a gente fica pensando, nossa, como que eu posso desbloquear minha habilidade? Fica muito racional, né? Talvez esse não seja o objetivo. Não sei se você consegue fazer um geral de tudo isso que eu falei. Puxa, Cristiane, obrigado pela oportunidade de falar sobre essa questão, porque a partir das tuas perguntas e de maneira como você colocou elas, me fez pensar em várias coisas que às vezes são insights que eles não estão correlacionados, lições da vida, né? Eu realmente acredito que nós temos todos a aprender com todos o tempo todo, né? Esse é um princípio que eu levo, né? Então, às vezes você está numa fila de banco, às vezes nós estamos entre nós aqui e a gente está aprendendo, né? Talvez o Fabrício tenha entrado como convidado no contexto, mas eu me encaro muito mais como um aprendiz. Afinal de contas, nós estamos em várias pessoas aqui juntos e a gente pode fazer coisas melhor do que sozinhos, né? Mas quando você tocava no assunto e contextualizava a tua pergunta, eu lembrei de algo que foi extremamente importante na minha vida, e não faz muito tempo, né? Não faz 2 anos o que aconteceu. Estava ali no Teatro Guaíra, em Curitiba, e na abertura de um grande evento de direito, com muitas pessoas, que é o evento da Academia Brasileira de Direito Constitucional. Então tem muitas e muitas pessoas juntas ali, tinha, né? E um dos palestrantes foi o professor homenageado na época foi o professor Joaquim Falcão. E uma das coisas, ele começou a fala dele com a seguinte frase. Ele disse assim: a virtude se concretiza na ação. Né? Então essa frase, eu até depois eu mandei um e-mail para ele agradecendo pela grande lição de vida, né? Porque naquele momento, eu digo faz 2 anos, eu sequer tinha consciência de algumas habilidades, mas mesmo as que eu tinha consciência, a maioria delas não estava sendo colocada em prática, né? Essa frase mudou a minha vida. A virtude se concretiza na ação. De nada adianta você ter coisas, saber fazer coisas, se você não faz, né? A mesma coisa aquelas roupas no armário, ou os brinquedos que ficam lá na garagem, qualquer coisa assim. Elas não existem para o mundo e talvez não existam nem para você se você não colocar em uso, não colocar em prática. Então essa foi uma frase fundamental para mim. E de lá para cá, eu já falei do Minecraft, né? Eu aprendo muito com o Luca. O Luca tem 7 anos, né? E como nós sempre fomos muito próximos, se você observar uma criança, você sabe que a criança desbloqueia tudo fácil. Ela não tem nenhum bloqueio mental ou social. Ela não vai fazer, né? Inclusive corre muitos riscos por isso, né? Nós adultos temos que cuidar para que nada mais arriscado, mais grave aconteça. Mas também no Minecraft, né? Eu percebi, foi uma percepção, né? Que na vida a gente desbloqueia habilidades e a partir dessa percepção, a lição do professor Joaquim Falcão, né? Que a virtude se concretiza na ação. E foi isso. Então a percepção e a lição foram essas. Mas qual tem sido a ferramenta? Acho que isso é importante para a tua pergunta, né? A ferramenta tem sido uma coisa incrível, que também tem poucos dias, e olha o contexto da nossa conversa, né? Eu sempre me pautei pela agenda, né? Então, acho que como todos nós, né? A gente tem lá uma agenda escrita no celular, tem lá vários compromissos, uns que passam de hoje para amanhã, uns que nós já demos de umas 3, 4 semanas para trás, uns que a gente nunca fez, mas eles estão ali. E a gente organiza os nossos compromissos por horário. Uma coisa que eu lia, mas não sabia colocar em prática, é que muitas pessoas colocam seus compromissos por ordem de importância. E o que eu queria na vida era acordar e resolver as coisas mais simples, mais rápidas para tirar da minha agenda. E como é que está funcionando para mim? Está funcionando a partir de desenho, por exemplo. Como é que eu estou fazendo as anotações de hoje aqui a respeito da nossa fala? Assim, ó, desenhos, né? São desenhos que depois vão se correlacionar num formato de mapa mental, né? E é isso que eu tenho como ferramenta para te dizer que funciona. Né? Você, de noite, por exemplo, você organiza as coisas que você tem para fazer de maneira linear, como todos nós fazemos. E aí você detecta aquelas que têm importância, coloca elas como assuntos centrais e vê as atitudes que você tem que tomar, né? Então, assim, isso tem funcionado muito bem para mim, né? Muito bem mesmo para organizar, não aquilo que a gente vai fazer, mas acima de tudo, isso é uma coisa muito importante, aquilo que a gente não vai fazer. Né? Decidir antes aquilo que você realmente não vai fazer no dia seguinte, pelo menos para mim, tem sido absolutamente libertador.
espero ter te ajudado com essa manifestação. Fabrício, uma pergunta que vem de encontro aí com as tuas atividades aí. Como é que você vê? Eu gostei muito do que a Isabel falou, diretamente de Malta, nossa participação internacional em todos os sábados aí. Eu gostei muito do que a Isabel falou, que em alguns momentos da vida a gente tem que dar uma chacoalhada na água para tirar o nosso conforto, para que a gente possa buscar novas habilidades, novos equilíbrios. E eu tenho acompanhado com bastante frequência uma iniciativa sua, um projeto com relação a uma nova maneira de ensino, uma nova maneira de aprendizado, uma nova maneira de transmitir conhecimento e informação, principalmente na área de direito. Eu queria que você nos presenteasse aí com um pouquinho da tua visão sobre as diferentes maneiras de aprender as coisas. A gente sabe que o ser humano não explora nem 30% da capacidade que ele tem de aprendizado, né? E eu vejo na tua lida diária, nos teus estudos e nos teus projetos, que você luta bastante para promover isso, a inovação, a tecnologia, fazer com que as pessoas aprendam e entendam de formas inovadoras e diferentes. Isso vem de encontro com o que você falou, com a questão de equilíbrio, novos equilíbrios, desafios e principalmente habilidades. Puxa, Lessa, essa questão do ensino, ela tá em mim, por questão de família, sabe? Minha mãe é professora, meu pai é professor, né? O pai da Fernanda é professor, a Fernanda é professora, eu sou professor, enfim. Então a gente está num campo assim de paixão grande pela docência. E pelo menos na área do direito, o que a gente tem de experiência? São aulas palestra. Aulas que... Vocês estão me ouvindo bem? São aulas, palestras centradas em volta da pessoa que fala, né? E com uma experiência simplesmente de ouvir por quem está em sala de aula. E se a gente olhar, por exemplo, para o odonto, que é a área da Fernanda, minha esposa, é algo completamente diferente. Existe uma atuação muito mais prática, muito mais proativa por parte de alunos e alunas. E na maioria das vezes, os professores, as professoras conduzem essas atividades, né? E se a gente olhar para a nossa experiência agora, a gente está tendo uma experiência online. E a gente sabe que o ensino também está online, está à distância. E algo que eu venho percebendo e defendo isso, acredito nisso, é que o ensino ele pode juntar o melhor desses dois mundos, né? Não tanto EAD, nem tanto só presencial, que a gente junte o que é de melhor nessas duas ambiências de ensino, né? E também as ferramentas, né? E uma coisa que eu vejo, até pelo grupo de estudos que a gente tem lá, o Inovação em Direito, a maior riqueza que existe num grupo é o grupo. É como você juntar vários livros, né? Não adianta você ter vários livros sem uma ordem, sem uma conexão entre eles. Quando você tem um tema que conecta as pessoas, claro que o grupo faz algo muito mais intenso e muito melhor que o indivíduo. E no grupo, a grande riqueza que eu tenho percebido é uma riqueza transgeracional, né? Então, você falou lá, eu estou com 40 e poucos anos, tem pessoas mais velhas e muitas pessoas mais jovens. E duas gerações trabalhando juntas num objetivo, não vou falar objetivo, mas numa tentativa de trazer algo novo, nossa, o resultado é incrível. A gente descobriu, por exemplo, que numa aula, são insights, né? Uma aula, por exemplo, mesmo que seja essa aula palestra de uma pessoa que fala e todas as outras escutam, mesmo assim, essa aula pode ser gravada, essa aula depois pode ser degravada, um pequeno grupo de acadêmicos pode transformar essa degravação num artigo científico ou num resumo para a sala. O áudio que sai dessa gravação pode ir para o Spotify e servir de instrumento complementar para as outras turmas. As turmas presenciais podem construir, a partir daí, um legado para as turmas que vierem depois, enfim. O que eu estou vendo, Lessa, e sentindo é que existem maneiras da gente proporcionar um ensino extremamente colaborativo, incluindo todas as pessoas envolvidas no hoje e deixando um legado para as pessoas que virão depois, né? Enfim, é algo meio maluco assim, mas eu acreditava e venho percebendo que isso é sim possível, juntando tecnologias e, claro, todas as ferramentas e habilidades que são típicas do ensino presencial. Fabrício, não é loucura, não é. É possível. É possível.
vou falar rapidinho da experiência que eu tive. Eu tenho 64 anos. Ano passado, eu fui fazer um intercâmbio, tá? Só jovens, inclusive os professores, né? E essa troca, isso que você acabou de falar, eu vivenciei, é espetacular. Eu acho que a minha capacidade de retenção de conteúdo, né, foi muito maior, e o que eu pude passar para os jovens e para os professores, tanto que estou aqui em Malta de novo, são todos meus amigos, né? E a gente troca experiências até hoje, é bem isso que você falou. Esse mix, né, de tecnologia, mix de pessoas de idades diferentes, trocas diferentes. Gente, e outra, é motivador, motiva você a participar e o outro a participar. Você estimula a curiosidade, porque as pessoas querem saber da sua experiência, né? E eu, né, no meu caso, queria troca, porque eram pessoas de vários países, inclusive. Então, assim, é possível. E vale muito a pena você investir nisso. Sabe? Com certeza. E vocês vejam que é interessante, acrescentando algo no que o Fabrício comentou, o que está acontecendo hoje não é tanta novidade pelo seguinte: o Fabrício comentou de uma aula gravada. Da mesma forma, as aulas de yoga estão sendo gravadas. Essa aula gravada de yoga, que eu uso como exemplo de caso, ela está dando oportunidade para pessoas que tiveram alguma eventualidade e perderam aquele momento de aula, se iguale a nível de experiência, né, de conhecimento, de prática, com aqueles alunos que puderam estar naquela aula. E trazendo um pouco da minha experiência de professor acadêmico, que fui por muitos anos, as minhas aulas melhores e mais interessantes foram aquelas que foram as aulas um pouco mais improvisadas, aquelas aulas que eu dei de forma espontânea. E hoje, como o Fabrício comentou, você grava uma aula, você tem uma grande variedade de opções e estratégias pedagógicas de ensino para utilizar aquele conhecimento. E aí a gente volta e reflete da seguinte forma: quanto conhecimento de alguma forma se perdeu por nós não estarmos gravando algum conteúdo diante de uma ferramenta tão fácil, um gravador de áudio, um gravador de vídeo, uma antiga câmera filmadora que nós tínhamos à disposição há bastante tempo, e agora, mais do que nunca, a gente está fazendo uso disso por uma questão de necessidade extrema e absoluta que nos foi imposta por uma situação sanitária, de saúde, né? Mas é um aprendizado incrível. Em relação a isso que você está colocando, eu ontem fiz um exercício de você ver algumas, inclusive do yoga, posturas anteriores, né, graças à gravação, né, e fotografia que eu tinha de quando eu iniciei o yoga. Porque eu tenho a idade, a minha de yoga é a idade do estúdio, né? Então eu estava vendo o seguinte: a capacidade que isso também nos dá de auto-perdão, sabe? É você olhar lá atrás, você não pode vivenciar aquilo que você deixou lá atrás, mas você pode se perdoar por não estar conseguindo, sabe? Foi um exercício muito legal. Então, eu acho que a tecnologia está trazendo isso. Por exemplo, você falou de aula, é você poder olhar uma aula lá atrás, que hoje você poderia, talvez você negasse ela por algum erro, sei lá, mas você não pode voltar lá atrás para consertar. Então, você tem que exercer o auto-perdão, né? Aquilo aconteceu naquela época, hoje eu posso ver que eu posso fazer melhor, né? Olha que bom, né? Então, eu me perdoo pelo aquele erro e eu estou aqui e posso fazer melhor. Então, assim, são exercícios que essa tecnologia está fornecendo para a gente, sabe? Então, para mim, essa experiência de ontem foi muito legal. Foi uma coisa que a Simone me ligou, que ela estava preocupada comigo, e aí eu fui fazer esse exercício. E aí foi a coisa de eu me perdoar, né? Porque eu estou nesse estágio agora. Se não tivesse a tecnologia, talvez eu não tivesse visto. Sabe? Achei muito legal.
E aí eu queria comentar um pouquinho sobre isso, porque é na crise que a gente desbloqueia mais habilidades, né? E o estúdio conseguiu desbloquear essa, né? Desenvolver essa habilidade de estar online. A gente não tinha nenhuma aula online antes. E a Bel foi passar esse período lá, acabou ficando por não poder voltar nessa época, enfim. E ela conseguiu manter as aulas lá. Então, realmente, isso só trouxe para a gente um grande avanço e que vai ficar, né? Isso é fato, a gente desbloqueou mesmo a habilidade. Isso mesmo, Bel, deixa eu aproveitar e te passar um recadinho. Você aceitou, né? Você deixou de negar e você aceitou essa situação e isso te fez a não culpa, né? Perfeito, perfeito. A tecnologia permitiu isso. Exato, que legal. E Fabrício, eu queria voltar um pouquinho nos mapas mentais. Eu adorei esse teu mapa mental e eu queria saber como que você desbloqueou essa tua habilidade do desenho, porque eu fiquei com vontade de começar a desenhar aqui. Então, se eu pudesse, eu até brinquei esses dias com a Fernanda aqui em casa, né? Se eu fosse dizer para alguém o melhor investimento da vida que fiz nos últimos anos foi realmente um lápis, né, que já está pequeno, esse que já é o segundo e terceiro, e um bloco desses papéis um pouco mais granulados, que dá um prazer um pouco maior de você rabiscar. Craft, então foi isso que eu fiz. Então, na verdade, deixa eu ver, tá aqui, eu vou mostrar para vocês uma outra coincidência. O que me fez desbloquear essa percepção, deixa eu ver se está aqui. Não, eu emprestei para os meus alunos. É um livro chamado Design Thinking, que é um livro ele é dimensionado para projetos, né? Que, claro, quando a gente pensa projeto, a gente leva para o objetivo. Mas ali, nesse livro, ele ensina como a gente parar de pensar de forma linear e passar a organizar o nosso pensamento de uma forma visual, né? Então é isso, foi o Design Thinking. Eu acho que tem muitos livros nessa área, mas se você não tiver interesse ou oportunidade de ler o livro, acho que basta olhar na internet um mapa mental, mind map, alguma coisa. Tem até aplicativos disso. Eu tentei vários, mas o melhor aplicativo realmente tem sido esse aqui, o lápis, né? Porque realmente tem sido muito prazeroso escrever num papel com granulação alta essa questão. Então é isso, é uma tentativa e erro, sabe, Simone? É escolher o assunto, tirar um tempo do dia e simplesmente desenhar. Para mim, isso funciona. Agora eu faço diariamente, né? Mas eu fazia a cada transição de ano, né? Então tinha aquela lista de coisas. No formato mapa mental, fica muito mais claro para você ver conexões entre as atividades, entre as coisas, entre as habilidades que você tem, enfim. Então, o mapa mental é lápis, papel e mãos à obra. Não tem muita fórmula, não. É escrever. E, claro, não dá para você, quem estuda para concurso, por exemplo, eu diria para não comprar nenhum mapa mental, porque você tem que fazer o teu. Aquilo que faz lógica na forma que você vê as coisas, né? Então é isso. É uma ferramenta divertida, libertadora, grátis e que realmente dá bastante diferença no nosso dia a dia. É o lúdico, né, Fabrício? Como tá voltando, você falando e eu fui lembrando, né? Do desbloquear das tuas habilidades a partir de uma brincadeira com teu filho, né? Num jogo. E esse uso que você tá falando do desenho, né? Parece que é um resgate, assim, de algo muito... não infantil no sentido infantil de desmerecer, mas assim... Nostálgico, né? Isso, né? E aí eu até lembrei de uma amiga que trabalha muito com isso, a partir do Lego, né? De trabalhar a inovação, de trabalhar comprometimento. Então eu acho muito interessante, assim, acho que é um outro gancho para a gente pensar, né? Um outro acesso que a gente faz, um pouquinho mais profundo até, né? Sair dessa coisa mundo tão adulto e se voltar um pouquinho, né, para esse olhar mais da criança, né? E acho que você tocou bem com precisão na questão, Cristiane. Me parece, eu não tinha me tocado sobre isso, mas você falando realmente parece isso, né? Nostálgico e realmente a granulação do papel e o som
do lápis escrevendo, pelo menos para mim, tem sido algo incrível. Talvez seja uma frequência que esteja fazendo toda a diferença na maneira de eu encarar as coisas, sabe? Deixa eu ver se está aqui. Eu queria mostrar para você os mapas mentais de outros dias, né? Enfim, eles estão lá no quarto. Mas assim, realmente, é nostálgico, é simples demais. E outra coisa, não tem técnica, até falando um pouco mais sobre a pergunta da Simone. Pelo que eu estou percebendo, não é uma técnica. É simplesmente parar um pouquinho e deixar que teus pensamentos fluam ali, né? É isso. É isso. Que legal. E, desculpa, Lessa, pode ir? Pode falar. Essa questão, a Cris, ela tem várias intervenções fantásticas, assim, e nessa que ela falou uma coisa que eu ia comentar, duas, só falou nostálgico para exemplificar o que eu ia falar. O desenho é algo que faz parte da nossa vida desde criança. Por pior que seja a tua habilidade no desenho, em algum momento da vida, todas as pessoas desenharam, todas as pessoas fizeram um rabisco, todas as pessoas fizeram alguma expressão gráfica ali. E depois de um tempo, e eu digo um longo tempo, que a tecnologia acaba nos oferecendo muitas funcionalidades e facilidades, mas nos distanciando de habilidades, algo tão antigo e nostálgico acaba sendo inovador. Uau! E é uma volta à infância, né? E eu estou gostando tanto desse tema e tá remetendo muito ao... A gente tem aqui na live uma pessoa que trabalha com isso e faz mapas mentais para reuniões empresariais. É fera, é o Rafa Camargo. Ele está aqui. Vou fazer até uma perguntinha para o Rafa. Rafa, você topa a próxima live falar sobre isso? Porque eu acho que é um assunto que desencadeou e mexeu com a infância aqui de todo mundo. Que sacanagem, Simone, ele não vai ter como dizer não. Olha lá, ó. Turma, desculpe, eu estava com a câmera fechada porque eu comecei a live varrendo a casa, então estava com vergonha de, né? Aí, Rafa, eu ia te chamar, Rafa. Eu ia te chamar. Primeiro, eu queria dizer que como a frequência da reunião foi caminhando, por isso eu fui não acreditando que um juiz, alguém da tua área, Fabrício, ia me levar a pensar de mapa mental. Então foi um caminho interessante. Eu até fiz um print screen quando você levantou o papel aqui, que eu vou mostrar para os meus alunos também. Falei, olha, vocês não imaginam quem está usando mapa mental. Sensacional. E legal essas possibilidades de transdisciplinaridade, né? Alguém com o teu perfil usando para descoberta própria e tal. Incrível. Obrigado pela troca aí. Puxa, olha, Rafael, te agradeço imensamente, mas eu já queria, se possível, Simone, me inscrever para a próxima, para não perder essa oportunidade de também ouvir um pouco da experiência do Rafael também, seria maravilhoso. Deixa eu ver na luz aqui, agora melhor. Bom, Rafa, então a próxima, você já é o nosso convidado para a próxima live, você não escapa dessa, já vai se preparando. O Rafa, ele é professor na PUC. Fala um pouquinho, Rafa, do teu trabalho. Poxa, eu trabalho, como você vai perceber até pelo meu ruído de cenário aqui, Fabrício, com criatividade. E desde criança, eu sempre fui alguém que escutou muito dos professores assim, você não vai estudar? Para de desenhar. E hoje eu sobrevivo com lutando contra isso, assim. Eu ouvi muito de professores, Rafael, para de desenhar, por favor, presta atenção na aula. Então, e era o que eu mais amava fazer. Então, quando tu falou, quando alguém te tira o que você mais gosta de fazer, e você fica ouvindo aquilo sempre, ou você aceita ou você vai lutar contra. E hoje eu sobrevivo desse paradigma. Então, né? E engraçado que eu estou no segundo ano de um doutorado e a minha tese é sobre mapas mentais. Então, só que e também faz sentido estar ouvindo vocês aqui de yoga, porque a minha busca em compreensão do mapa mental está muito ligada a entender o que se chama de espiritualidade, ou tirar a gente de onde se está para se auto-observar. Então, basicamente, o caminho que eu estou seguindo é esse hoje.
Muito bom, Rafael. Eu só não vi a resposta sim. Ele não respondeu, né, Isabel? Eu queria agradecer, mas eu vou precisar sair, tá? Eu agradeço estar aqui, porque aqui vai dar são 5:30 da tarde. E eu tenho umas coisas para resolver antes do anoitecer. Mas amei estar aqui. Eu procuro não perder nenhuma. Um beijo para todas e sou muito grata. A minha palavra hoje, Fabrício, é gratidão, viu? Você veio reforçar um monte de coisa que está aqui dentro, tá? Gente. Obrigado, Isabel. Gratidão. Tchau, viu? Isabel. Pessoal, agora são 12:23, a gente já vai encaminhar para o encerramento, e a minha última fala, Fabrício, como amigo, como admirador da sua pessoa, muito obrigado por tê-lo conosco. Eu tinha certeza absoluta que as tuas experiências, as tuas vivências e a tua riqueza de informação ia ser realmente um presente nessa manhã de sábado para nós, e principalmente no mês de aniversário do Estúdio Hatha Yoga. É um projeto da Simone que trouxe benefícios aí para todas as pessoas e um desenvolvimento tremendo. E muito obrigado de coração pela sua amizade e pela sua presença aqui nessa manhã fantástica. Então, eu queria agradecer a participação do Rafa, né? E então deixar esse convite a ele. Agradecer a todas por estarem aqui com a gente, pela diversidade do assunto. Fabrício, foi assim, além da minha expectativa, porque foi uma conversa gostosa e todo mundo pôde participar, e a gente ainda criou outros links, né? Gostei muito de saber dessa tua relação com o yoga, que isso fique uma sementinha em cada um dos que estão aqui. Se não é a tua fase agora, um dia vai ser, mas tenha uma experiência de se olhar para dentro, de ter essa conexão, essa consciência corporal que só traz benefícios para a gente, né? Às vezes a gente não tá nessa fase e também não tem problema, tá tudo certo. Um dia vai acender aquela luzinha e a gente vai buscar. Te agradeço imensamente. Olha, Simone, Lessa, todos os demais, Rafa, Isabel, que conversamos também, Cristiane, para mim foi uma imensa oportunidade, sabe? Eu agora relatando a vocês, eu não preparei nenhum mapa mental para a gente falar. Eu também não preparei nenhum script. Eu vim para conversar e também para ouvir, sabe? E nessa lente que a gente mais aprende do que transmite, né? E para mim foi uma experiência maravilhosa, rica demais, né? A gente trocou boas energias. Acho que a gente podia resumir assim, né? Todo mundo aqui trocou boas energias, saímos melhor carregados e mais carregados pro restante do dia. Olha, Simone, para mim, só agradecer pela oportunidade mesmo. Claro, se eu puder acompanhar a fala do Rafa, para mim vai ser incrível também, né? No mais, espero que a gente possa se encontrar pessoalmente em breve. Muito obrigado. Obrigada, gente. Gratidão.